Você acorda ainda cansado e antes mesmo de levantar, já sente que está devendo alguma coisa. Abre o celular, vê os stories e parece que todo mundo já fez mais do que você vai conseguir fazer o dia inteiro. Alguém correu 5 quilômetros, alguém acordou às 5 da manhã, alguém fechou o contrato, alguém está viajando e você ali olhando o teto. E aí começa o julgamento. Por que eu não consigo ser assim? Começa a comparação, começa a cobrança, começa aquele roteiro invisível na sua cabeça que repete. Você está ficando para trás. Você nem levantou da cama ainda, mas já está se sentindo derrotado. Essa sensação de estar atrasado o tempo todo virou rotina. Você não está exatamente triste, mas também não se sente inteiro. É uma culpa silenciosa que aparece nos pequenos intervalos do dia, como se o simples fato de parar fosse um erro. Essa culpa não veio do nada, ela foi plantada. Vivemos cercados por um discurso que romantiza o cansaço, que transforma a sobrecarga em medalha. Dormir pouco virou sinônimo de disciplina. Ter tempo livre virou sinal de fracasso. E sem perceber, você entrou num jogo onde estar ocupado é uma forma de validação. Não importa o que você sente, importa o que você entrega. Não importa se está em paz, importa se está no topo. Tudo virou métrica, até sua existência. Você olha para o lado e parece que todo mundo já encontrou um propósito, uma rotina perfeita, um projeto de sucesso. E aí vem aquele pensamento automático. Se eu não estou rendendo igual, o problema sou eu. Mas essa comparação é desonesta, porque o que você vê dos outros é só a vitrine. Ninguém posta o vazio, a crise, a ansiedade, o medo de não ser o bastante. O que você sente hoje não é sinal de fraqueza, é o reflexo de uma cultura que fez a gente acreditar que só existe uma forma certa de viver, correndo. E quem para, quem respira, quem desacelera, começa a se sentir culpado. Com o tempo, você nem precisa mais de comparação externa. A cobrança já está automatizada. Você se vigia o tempo todo. Mesmo quando ninguém exige nada, sua mente cria metas invisíveis, listas que nunca terminam, obrigações que ninguém impôs. Isso acontece porque o seu valor foi condicionado. Você aprendeu que só merece descanso depois da produtividade, que só merece afeto depois do esforço, que só pode se sentir bem quando tem algo para mostrar. Esse sistema é cruel porque parece justo. Você sente que precisa merecer tudo: o tempo livre, a comida, o sono, até o silêncio. E esse precisar merecer vira regra. Regra que você nunca consegue cumprir por completo. É assim que nasce o auto-julgamento constante. Você se avalia como se fosse um relatório de desempenho e começa a se tratar como um funcionário que está sempre em dívida. A vida vira uma sequência de tarefas não concluídas e cada pausa vira uma espécie de traição a si mesmo. Não porque você é preguiçoso, mas porque você foi treinado para se sentir mal quando não está entregando nada. Essa lógica não veio de você, ela foi instalada. E se você não questiona, ela vira seu modo padrão de pensar, de agir, de se enxergar. Esse sistema mental se alimenta de comparação e hoje ela está por todos os lados. A cada rolagem no celular, você vê pessoas vencendo, produzindo, se encontrando. Mesmo que não diga em voz alta, algo dentro de você sente que está atrasado. A lógica das redes não é neutra. O algoritmo não valoriza equilíbrio, descanso ou processos lentos. Ele recompensa performance, estética e picos de produtividade. O que aparece ali é uma versão editada da realidade, mas seu cérebro não trata como ficção. Ele trata como referência. E quanto mais você consome esse tipo de conteúdo, mais vai moldando seu padrão interno de comparação. Você começa a medir sua vida real com base em recortes irreais, e isso distorce completamente sua percepção de progresso. De repente, o que você conquistou parece pouco, seu ritmo parece lento, seu caminho parece errado. Essa ilusão de progresso constante não inspira, ela esgota, porque você tenta viver no ritmo de uma vitrine, sem perceber que ela foi feita para parecer inalcançável mesmo. O pior é que essa distorção não afeta só seu humor, ela afeta suas decisões, seus relacionamentos, sua autoestima, faz você duvidar do que sente, do que quer e até do que já é. E quando tudo vira comparação, você perde o único critério que importa, o que realmente faz sentido para você. Você não precisa fazer nada para ter valor. Essa frase parece simples, até óbvia, mas tente acreditar nela de verdade. Pense em uma criança recém-nascida. Ela não produz nada, não tem metas, não entrega resultados, não resolve problemas. Mesmo assim, ninguém duvida do valor dela. Ela é amada só por existir. Em que momento da vida isso mudou? Quando foi que você passou a achar que precisa provar algo o tempo todo para merecer descanso, respeito, amor? O problema não é querer evoluir, é achar que só vale algo se estiver evoluindo. Seu valor não é uma recompensa, não é algo que você conquista, é algo que já está aí, mesmo quando você para, mesmo quando não faz, mesmo quando falha. Essa mudança de perspectiva não é só emocional, ela é prática. Quando você entende que o valor já existe, a forma
forma como você se trata muda. A forma como você organiza seus dias, escolhe seus projetos, estabelece seus limites, tudo isso se ajusta, porque não se trata mais de correr para se tornar alguém. Se trata de viver como alguém que já é. Essa base muda tudo. Ela não te impede de buscar mais, mas te impede de se perder tentando merecer aquilo que já te pertence. Se você está cansado de se sentir sobrecarregado e sem energia, talvez a resposta não seja trabalhar mais, mas ser mais gentil consigo mesmo. Autocompaixão não é só sobre se dar um descanso, é sobre mudar a forma como você se vê. Quantas vezes você já se criticou por não estar fazendo o suficiente? Ou sentiu que por não estar produzindo, você não tem valor? A verdade é que a gente tende a se cobrar de maneira que não faria com outra pessoa. Imagine se você tratasse um amigo como trata a si mesmo. Não faria sentido, né? E no entanto, é assim que muitos de nós funcionam. Quando você aprende a ser gentil com você mesmo, a culpa começa a perder força. Você para de se ver como alguém que só tem valor quando está alcançando algo. Você entende que a sua existência, por si só, já é valiosa. E isso não significa abandonar suas metas ou deixar de ser responsável, mas se dar o direito de ser humano, errar, desacelerar, respirar. Tudo isso faz parte. Autocompaixão é uma prática constante. Quando você falha, não se trata com desprezo. Você reconhece o erro, aprende com ele, mas não se perde nele. Isso vai te libertar de um peso que, no fim, só te impede de viver de forma mais autêntica. Ser mais gentil com você mesmo não é fraqueza, é uma força silenciosa. Quando você se acolhe, as coisas começam a fluir de um jeito mais real, porque a verdadeira produtividade nasce da clareza, não da pressão. Você provavelmente já foi ensinado que descansar é algo que você faz quando não tem mais nada para fazer. E é justamente aí que está o erro. O descanso não é um luxo, não é uma recompensa, não é algo que você deve merecer depois de se matar de trabalhar. O descanso é um componente vital da produtividade real e sustentável. Quando você permite que sua mente e seu corpo realmente descansem, você se recarrega, se reorganiza e se prepara para agir com mais clareza. Mas ao contrário do que muitos pensam, o descanso não é sinônimo de preguiça. Ele é o espaço onde a verdadeira força se encontra. Imagine o seu dia como uma série de ondas, momentos de ação seguidos de momentos de calma. A onda não pode manter sua altura o tempo todo, porque ela precisa da pausa para voltar a crescer. O descanso é essa pausa, o espaço entre a ação que permite que você se recupere e volte ainda mais forte. Essa ideia de que sempre precisamos estar fazendo algo é uma armadilha. O silêncio, o tempo para parar, não é um vazio. Ele é um campo fértil para o que realmente importa. Quando você desacelera, a mente tem o espaço para organizar ideias, fazer conexões e encontrar soluções criativas. Então, ao invés de sentir culpa quando parar, entenda que é nesse momento que sua energia será renovada. O descanso não é um obstáculo. Ele é o que permite que você avance com mais foco, mais energia e mais propósito. A boa notícia é que você pode reescrever o padrão mental que criou. Tudo o que você precisa é perceber que a forma como você enxerga a produtividade foi construída. E como qualquer outra construção, ela pode ser desconstruída. O primeiro passo é entender que produtividade não é só o que você entrega para os outros. Ela começa com o que você entrega a si mesmo. Uma produtividade saudável começa com o autocuidado, com o tempo para descansar, com a atenção às suas necessidades emocionais e físicas. Quando você prioriza isso, as ações que realiza ficam mais alinhadas com o que realmente importa para você. Reescrever seu padrão significa adotar uma abordagem mais humana e sustentável. Defina metas que não sejam apenas numéricas ou baseadas em prazos. Pergunte a si mesmo: o que realmente me faz sentir realizado? O foco não deve ser em ser produtivo o tempo todo, mas em ser consistente e alinhado com seu próprio ritmo e necessidades. É também sobre aprender a dizer não. Não para as oportunidades, mas para os padrões impostos que não servem ao seu bem-estar. Reescrever seu padrão significa ter a coragem de parar, de fazer menos, de ser mais seletivo. E paradoxalmente, ao fazer isso, você acaba se tornando mais produtivo a longo prazo. O que você faz com clareza e propósito vale muito mais do que uma série de tarefas executadas sem intenção. Quando você começa a questionar o que realmente define o seu sucesso, a produtividade se torna uma ferramenta que serve a você, não uma prisão que te aprisiona. A comparação constante é uma das maiores armadilhas da mente. Quando você se compara com os outros, você automaticamente coloca seu valor em jogo. E o problema é que a régua usada para medir sua vida nem sempre é justa. Você mede seus bastidores com o palco da vida de outra pessoa. E com isso, você nunca chega a um resultado que faça sentido. A verdade é que, enquanto você estiver se comparando com os outros, estará sempre perdendo a oportunidade de viver sua própria jornada. É como se você estivesse correndo uma corrida
corrida que não é sua. E no final das contas, o único resultado que importa é o seu próprio. Liberdade vem de largar essas comparações. Quando você para de olhar para o lado e começa a olhar para o seu próprio caminho, uma sensação de leveza começa a surgir. Não importa o que os outros estão fazendo ou alcançando, o seu caminho é o único que importa. Isso não significa que você vai deixar de se inspirar nos outros, mas a inspiração não precisa ser uma medida de comparação. Ela pode ser uma fonte de aprendizado e motivação sem precisar colocar sua própria jornada em segundo plano. Você já parou para pensar que sua vida é única, seu processo é único e só você sabe o que é melhor para você. Quando você aceita isso, quando se permite seguir o seu próprio ritmo, você ganha algo que não pode ser comprado: paz. E é essa paz que traz a verdadeira liberdade. Olha, quando a gente entende que o valor da nossa vida não está no tanto que a gente faz, a ficha cai. A verdadeira virada é quando a gente larga esse peso de que tem que produzir o tempo inteiro para se sentir importante. A gente é valioso só por existir, sem precisar estar sempre em movimento. Essa mudança de olhar sobre a gente mesmo faz toda a diferença. Aí sim, a produtividade vira algo mais leve, mais verdadeiro. Não é mais sobre fazer por fazer, mas fazer com propósito, de forma mais clara e no tempo certo. Porque quando você começa a perceber que seu valor está no seu ser e não no que você entrega, a cobrança interna vai diminuindo. Você começa a perceber que é possível fazer as coisas sem se esgotar. O segredo está em ser mais estratégico, em saber o que e como fazer, respeitando o seu próprio ritmo. E aqui, a verdadeira produtividade não vem da pressa, vem da sabedoria de escolher o que é mais importante para você do que fica melhor para sua vida. E olha, quando você entender que descansar também faz parte do processo, você vai ver que sua produtividade cresce, porque é no descanso que você se prepara para dar o melhor de si. O segredo não está em fazer mais, mas em fazer com mais clareza e com mais energia. A mudança de mentalidade vai fazer você voltar a trabalhar com mais foco e mais vontade. Mas agora, trabalhando por você, pelo seu bem-estar, sem essa pressão do mundo lá fora. Você não precisa ser perfeito para ser produtivo. O que você precisa é ser você, do jeitinho que você é. Quando você finalmente entende que a sua vida não é medida pela quantidade de coisas que você faz, tudo ao seu redor começa a mudar. Você começa a perceber que, ao se libertar da pressão de ter que ser sempre o melhor ou o mais produtivo, sua vida fica mais leve, mais verdadeira. Não é só no trabalho que isso afeta, não. As relações também melhoram. Quando você para de se comparar e começa a ser você mesmo, você se conecta de forma mais genuína com os outros. Aquela sensação de estar fora de lugar vai embora. Você se sente mais tranquilo, mais seguro de quem você é, e isso transparece nas suas interações. Essa liberdade interna se reflete também nos seus resultados. Parece até contraditório, mas quando você não se força a ser produtivo o tempo todo, você começa a produzir mais e melhor. Isso porque a sua energia não está mais sendo desperdiçada com o peso da cobrança, e você pode focar nas coisas que realmente importam. Você vai perceber que seus resultados se tornam mais consistentes e mais alinhados com os seus valores, não com as expectativas do mundo. E ao fazer isso, a sensação de fracasso vai embora. Você vai parar de medir seu valor com base no que os outros fazem ou esperam de você. E isso vai trazer uma paz que você nem sabia que existia. No final das contas, a liberdade de ser quem você é, sem precisar provar nada, vai transformar todos os aspectos da sua vida. E no fim, o que você colhe é o fruto de uma vida vivida com mais autenticidade, mais leveza e, claro, mais resultados reais e duradouros. A coisa boa é que isso aqui não é o fim, é só o começo. Agora que você entendeu que ser produtivo de verdade é ter clareza e paz na mente, é hora de continuar seguindo esse caminho. Mas olha, não pense que vai ser fácil. As pressões, as comparações e a cobrança vão aparecer de novo. O segredo é saber identificar quando elas chegam e não deixar elas te tirarem do foco.